Olá, bem-vindos à rúbrica Perguntem à Fotógrafa. Hoje é dia de quimioterapia e vamos falar um bocadinho sobre o que é o cancro. Ora então, o que é o cancro? Vejamos, nós temos constantemente no nosso organismo células que estão constantemente a nascer, a desempenhar as suas funções e depois de desempenharem o seu papel, as suas funções na sua vida, fazem uma coisa que se chama apoteose. A apoteose é quando as células cumprem o seu tempo de vida, após terem desempenhado o seu papel, morrem. Então, as células, nós temos constantemente no nosso organismo células que se reproduzem, desempenham as suas funções e depois fazem a sua apoteose, ou melhor, morrem, para dar lugar ao nascimento de novas células. Quando se dá o cancro, o que acontece é que as células não têm essa capacidade de fazer a sua apoteose. Ou seja, elas não morrem. Elas nascem, desempenham as suas funções e depois tornam-se eternas. Podemos dizer que o cancro é talvez a nossa parte mais ideológica da eternidade. Depois as células têm outras coisas que acontecem, que é, elas para além de não fazerem a sua apoteose, ou seja, para além de se tornarem eternas, elas alimentam-se de vitaminas, proteínas, oxigênio e de uma série de elementos fundamentais para as outras células. Elas vão se alimentar desses elementos fundamentais que também as células saudáveis necessitam. E para além disso, elas têm outra coisa que é reproduzem-se entre si. Elas são eternas, alimentam-se dos elementos essenciais para as células saudáveis, ou seja, para aquelas que têm a capacidade de finalizar o seu ciclo e ao fim do seu ciclo fazerem a apoteose, morrerem. Elas, como eternas, vão-se alimentando cada vez mais e vão-se reproduzindo entre si. Portanto, se o cancro não fosse uma coisa tão má, eu diria que seria o nosso estado de graça, o mais perfeito estado que nós pudéssemos atingir, ideologicamente, não é? Que seria o da imortalidade. Vamos imaginar um cancro da mama. Se naquele lugar onde está o cancro da mama, ou seja, onde estão as células que não tiveram a capacidade de fazer a sua apoteose, elas reproduzindo-se, se nascesse um outro braço, por exemplo, Às vezes até dava jeito de ter um terceiro braço, ou quarto, ou quinto, ou sexto. nós poder-nos íamos tornar mutantes, que na realidade é o que já somos, porque ao longo da vida nos vamos transformando e vamos nos tornando mutantes, e seria uma coisa que já poderia ser normal. Pessoas com 3, 4 braços. Por exemplo, no cancro da próstata, se nascesse uma terceira ou quarta perna, isso seria um elemento que já poderia ser considerado normal, não é? Chegaríamos uma altura, a um determinado estado, que seríamos todos, cada um assumiria a sua forma física e então poderia nos tornar eternos. Isto ideologicamente. Na realidade não é assim que se passa. Na realidade é que as células que não fazem a sua apoteose começam-se a sobrepor às outras que fazem e debilita muitíssimo a pessoa no seu estado geral, e o que acontece é que a pessoa fica doente
e essa é uma situação que não é confortável ao estado do seu organismo em geral. Pronto, isso é o cancro. O cancro tem duas faces. Ideologicamente, o cancro é algo muito grave porque leva à morte, porque o organismo, as células que fazem a sua apoteose, não conseguem sobreviver mediante aquelas que são eternas, mas que, se formos considerar a parte ideológica, se conseguíssemos, a ciência se conseguisse canalizar isso de uma forma positiva, de maneira a nos tornarmos, talvez não eternos, mas um bocadinho mais prolongada a nossa vida, se calhar teríamos aí um fio condutor e um início de algo por onde poderíamos pegar para talvez então almejarmos, para talvez alcançarmos a tão almejada eternidade. Estou aqui a cumprir o meu protocolo de quimioterapia. Estou numa consulta, a seguir vou fazer um exame ao coração e depois irei fazer então o tratamento. Estou agora aqui à espera, na salinha de espera, para ir fazer o meu ecocardiograma. Já fiz o meu exame. Já fiz o meu exame de ecocardiografia, agora vou fazer o meu tratamento. E pronto, foi mais um dia, mais uma maratona de 5 horas e agora já vou sair e vou trabalhar um bocadinho. Até já!